Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live do Centro Espírita Esperança de Luz, aqui na nossa região de Volta Redonda, para o mundo, né? E, para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Coldebella, né? E o nosso convidado de hoje é médico cardiologista, professor de medicina, palestrante e dirigente espírita, físico especializado em matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. Também estudioso e pesquisador de medicina da alma, né? E com vocês, então, nosso irmão doutor Sérgio Thyssen e a psiquiatria mediúnica do futuro. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite aos amigos de Volta Redonda e das cidades, regiões vizinhas. Aqui, então, é o Sérgio. Eu queria agradecer o convite da instituição, através do Carlos, para que na noite de hoje nós pudéssemos trabalhar esta temática que tem a ver com a fronteira entre medicina e espiritualidade, mais detidamente, medicina e doutrina espírita. Então, nós temos mais ou menos uma hora para fazermos alguns comentários, mas gostaria de dizer que permanecerei aqui à disposição para eventuais perguntas dos amigos sobre a temática que nós vamos abordar. Então, uma boa noite a todos, a minha gratidão desde logo, e que nós, então, possamos aproveitar esse tempo para essas considerações. Como vocês podem ver nesse slide título, nós colocamos assim, a psiquiatria mediúnica do futuro. Então, eu preciso lembrar para os amigos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, e isto significa, como espíritos têm nos dito, que aqui é como um verdadeiro grande hospital. Claro que a Terra também é um educandário, é uma escola primária, de certo modo, não é? Então, nós estamos vendo como que milhares e milhares de pacientes com problemas mentais de todo tipo, pessoas que já têm o diagnóstico em psiquiatria, de uma psiquiatria que evoluiu muito, mas ainda é, em grande parte, uma psiquiatria como que baseada em questões tipicamente do corpo físico, do cérebro, e uma psiquiatria que utiliza fundamentalmente medicamentos, fármacos, remédios, sempre na tentativa de controlar sinais e sintomas dos transtornos psiquiátricos, mas uma psiquiatria que, exatamente porque ainda vive o paradigma mecanicista, materialista, cartesiano, desde que a psiquiatria surgiu, é algo que está muito longe das causas e, por isto mesmo, muito longe das possibilidades de cura. Então, essa é uma temática muito valiosa para nós que estamos nos dando conta, né, dos muitos e graves problemas mentais com e sem diagnóstico, porque muita gente é doente mental e está por aí vivendo como se fossem pessoas normais, pensando assim na sociedade em geral, pensando nas ruas, nos lares e até nas instituições de governo. Então, nós temos que pensar isto tudo, né? Porque nós temos que buscar soluções.
Então, hoje, talvez possamos refletir um pouco sobre esta fronteira dentro da medicina, quando ela estabelece como que uma vinculação com as questões do espírito, mudando o paradigma para algo do tipo mente-corpo, espírito e matéria. Então, nesse slide, eu até coloquei assim de propósito, preparando o estudo de hoje, vocês estão vendo à esquerda, não é, o folder que o Carlos preparou para o nosso encontro de hoje, dia 9 de junho. Mas do outro lado, vocês estão vendo ali, sábado, 5 de junho, eu estava falando sobre o mesmo tema com os amigos de toda a América Latina, a partir do Uruguai, sobre essa temática, apenas em espanhol, claro, para que o estudo fosse bem aproveitado pelas pessoas. Se vocês olharem à esquerda embaixo, Grupo Espírita Batuíra, em Portugal, onde eu estive em 2019, por ocasião do Congresso Mundial de Psiquiatria, e aproveitei para fazer um seminário sobre esse mesmo tema, num centro espírita muito querido, que é o Batuíra, na região da Grande Lisboa. E olhando um pouquinho mais, eu deixei ali à direita, o mesmo tema foi abordado na Universidade Federal Fluminense, na própria Faculdade de Medicina, o que também é muito interessante, porque a temática vai chegando aonde também precisa chegar, a nível das instituições de ensino, e especialmente das instituições de ensino em medicina e em psicologia, né, de uma maneira mais específica. Então, convidando vocês todos, nós vamos lembrando que nós vivemos hoje, mais do que qualquer outra época, uma verdadeira epidemia. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, os transtornos de ansiedade são em tão grande número que o Brasil é o número 1 entre 200 países em termos de número de casos de pessoas de todas as idades, dos dois gêneros, com esta problemática. Lembrando que os transtornos de ansiedade geram, num determinado grau, muito sofrimento, tanto para aqueles que são os portadores do distúrbio, do transtorno, como de família, dos colegas de trabalho, porque isso se reflete. Todo doente mental, isso é um pouco assim para as doenças todas. Mas quanto às doenças psiquiátricas, o paciente sofre muito. E, naturalmente, a família adoece concomitantemente. Então, as consequências são sempre muito delicadas. E como, a princípio, numa psiquiatria de abordagem convencional, como não há cura, são problemas que vão se arrastar, muitas vezes por toda a encarnação daquela pessoa. E isto também é algo que agrava a situação da humanidade, a psicosfera do planeta, as consequências sociais, econômicas, e muito no sentido de que pais, mães, companheiros, filhos, todos sofrem quando nós temos um paciente com problema mental em casa, ainda mais quando ele é já não leve, mas moderado ou severo. Só para vocês terem uma outra ideia, a depressão é o problema psiquiátrico mais comum no planeta. E há uma montanha de casos. E nós sabemos, pela Organização Mundial da Saúde, que
a depressão é um problema de saúde pública de todas as nações da Terra, o que também é algo que preocupa enormemente, ainda mais que, junto da depressão, há um grave problema na humanidade, profundamente ligado aos casos de depressão, que é o suicídio. De tal maneira que 2/3 dos casos das pessoas que morreram pelo suicídio tinham depressão. Às vezes com, mas às vezes sem o devido diagnóstico. E aí, quando vai se ver, a pessoa já morreu porque já cometeu suicídio. Então, isso tem a ver com muitas questões tipicamente morais e espirituais de um planeta atrasado, semi-primitivo, por um lado, conhecido como de provas e expiações, e é estudando essas coisas que nós vamos entendendo melhor, vamos nos inteirando das reais condições da vida no planeta Terra. Podemos chamar de loucura e obsessão. Por quê? Porque não existe doença mental sem espíritos. É claro que quem está doente formalmente é a pessoa do paciente com transtorno mental. A sua alma é doente. Mas o seu perispírito, a condição cerebral, e o seu corpo físico, também o seu cérebro, adoecem como consequência. Mas nós não podemos deixar de valorizar esta visão, que é uma visão em que nós podemos dizer não há doença mental sem espíritos. Também não podemos esquecer que a doença mental é uma doença da alma. E na alma precisa ser tratada. Porque, do contrário, nós vamos fazer como se faz hoje, e se faz há décadas, como que uma psiquiatria medicamentosa que cuida de tentar melhorar os efeitos, não as causas. Por isso nós estamos estudando isso tudo, não é? Então, devemos lembrar que há uma contribuição inestimável do espiritismo à psiquiatria. Como prevenir as doenças mentais, tratando da alma, cuidando dos verdadeiros interesses do espírito imortal, que é a essência da vida. Vamos ver se conversamos um pouco sobre isto. Lembrando que a ciência espírita está chegando, como vamos ver daqui a pouco, nos congressos de psiquiatria. Os melhores do mundo, de tal maneira que é o que nós costumamos lembrar com a ideia de interciências. A ciência médica, agora a psiquiatria em especial, e a ciência espírita. E quando nós estávamos dizendo que não há doença mental sem espíritos, eu vou, assim, colocar um dado de uma experiência de muitos, mas é também a nossa, por mais de 40 anos. Todas as vezes que em reuniões mediúnicas próprias, com equipe determinadamente preparada para entrar em contextos espirituais, os mais delicados, os mais densos, nunca tivemos um caso de qualquer diagnóstico quanto ao tipo de doença mental que não encontrássemos contextos da vida atual, com mais razão, contextos de vidas anteriores, porque às vezes, quanto à vida atual, podemos não encontrar nada de relevante, e vamos e verificamos questões bem sérias, exatamente cuidando daqueles espíritos que ficaram como que
uma situação espiritual, às vezes, de um coletivo com muitas dificuldades. Quando cuidamos deles, os pacientes encarnados costumam melhorar, e muito. Então, sobre estas coisas, nós precisamos conversar. Como conversaríamos fora da psiquiatria se eu dissesse: não há ninguém com doença cardiovascular importante sem espíritos? Não há ninguém em tratamento oncológico com um câncer, uma neoplasia qualquer, sem espíritos, sem questões antigas. E quando nós cuidamos delas no centro espírita, o prognóstico desses pacientes melhora muito. Então, esta é a nossa questão. Aqui uma ideia da epidemia dos transtornos mentais. Vocês têm aí o mapa dos países no planeta Terra. Quanto mais forte é o tom de azul, maior o número de casos de pacientes com problemas psiquiátricos. Então, se vocês olharem para o Brasil, a situação é intermediária. Se vocês olharem ali o Paraguai tem um pouco menos, o azul é mais claro, mas o Uruguai, abaixo do Rio Grande do Sul, já é mais escuro. A Argentina tem mais ou menos a tonalidade do Brasil. E o Brasil é o que é, como vocês veem todos os dias no noticiário. Agora, olhem para o Canadá, para o México, para os Estados Unidos. Olhem para o outro lado, a Europa Ocidental. Olhem para alguns países da Europa Oriental, a China, a Índia. Olhem para países africanos, olhem para o Japão, olhem para a Austrália e a Nova Zelândia. E aí nós temos o quê? Um panorama de um mundo doente mental. Por um lado, é mais ou menos isto que o mapa nos mostra. Por isso que a escolha do tema, pelo Carlos, pela instituição, para o nosso estudo de hoje, vale muito a pena, porque tudo que nós refletirmos e estudarmos a respeito vai despertar muita coisa, inclusive entendimento da realidade, como fazer algo para uma mudança para melhor em relação ao nosso contexto mais próximo, mas em relação ao mundo inteiro, não é? Em termos de que a psiquiatria e a psicologia precisam avançar no sentido para além da humanização, a espiritualização, vamos dizer, desta área da medicina, que é a psiquiatria. Então, pela Organização Mundial da Saúde, 450 milhões de doentes mentais hoje. A outra ideia, 1 em cada 4 no mundo tem já ou terão doença mental em algum momento da encarnação atual. Vejam, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Essa estatística é de antes da pandemia. E eu lamento colocar para vocês que, por causa da pandemia, o número tanto de depressão, de casos, como de ansiedade, como de suicídio, em alguns países, como no Reino Unido, como no México e como no Brasil, dobraram. Então, nós estamos como que, se já estávamos preocupados antes, agora mais ainda. Aqui uma ideia de vários países de chamado Primeiro Mundo, com um percentual maior de doentes mentais, de acordo com as dificuldades sociais. Então, quando a dificuldade social é maior, Estados Unidos é o campeão, como logo depois, no caso antes, o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia.
porque a estatística só abordou os países de primeiro mundo. Então, lembrando, epidemia de doenças mentais. Lembrando um comentário, a incidência e a prevalência das doenças mentais só aumenta. Aumentaria mesmo sem a pandemia, porque há essa tendência há décadas. Mas, por outro lado, com a pandemia, o número e a incidência e prevalência cresceram ainda mais. E de onde vem isso? Vem desta ideia de que o planeta Terra é um planeta de almas enfermas. E a população está aumentando, há uma perspectiva de transição planetária e, portanto, a ideia de que espíritos com muitas dificuldades, que estavam relativamente, isso não é um caso para se generalizar, mas estavam retidos no mundo espiritual, numa espécie de uma estagnação quanto ao processo evolutivo, foram como que trazidos até para reencarnações compulsórias. Para vocês terem uma ideia, 80% estima-se das reencarnações humanas são obrigatórias. Um percentual menor é por ajuste dos interessados e um percentual mínimo de 5% é aquele de espíritos de uma condição já muito melhor, que já tem um grau de liberdade tal que eles decidem tudo. Aonde vão viver, que profissão escolherão, como constituirão suas famílias e assim por diante. Só que esses são uma minoria. A maioria, tudo obrigatório. E nessa obrigatoriedade, espíritos com muitos problemas, muito atraso moral. Daí tantos e tantos diagnósticos dos mais variados problemas médicos. Quem não é doente não reencarna na Terra. Então quer dizer que mesmo aqueles que não estão doentes agora são doentes espiritualmente? São. Até porque daqui a 1 ano, 5 ou 10, uma doença às vezes grave pode surgir. E mesmo que a pessoa tenha 80, 90 anos de idade e nunca tenha tido nenhuma doença mais importante, a não ser aquelas mais simples e sem complicações e autolimitadas, na próxima existência, nada impede, por uma questão kármica, como são todas as doenças, por uma questão de necessidade evolutiva, essas pessoas venham até com problemas congênitos ou adquiridos no decorrer da vida. Então, vamos pensando em tudo isto. Por quê? De onde vem isto? A acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. Porque somos enfermos. Predomínio do materialismo, daí orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ambição. Tudo isto é a origem dos nossos males, todos. E aí nós vamos ligando as questões que o Espiritismo nos ensina sobre a nossa realidade e a questão das doenças de um modo geral. Então, a humanidade, milhões têm dificuldades de reagirem positivamente às provas e expiações que são a própria realidade deste mundo, não é verdade? Mundo, aliás, que nós criamos pelos erros e transgressões às leis divinas. Claro que aqui eu não estou me referindo ao planeta Terra, ao mundo, como um corpo celeste, como um planeta, quanto à sua natureza, a sua geografia, a sua realidade geofísica. Eu estou me referindo ao mundo
do ponto de vista da humanidade, do perfil da humanidade que sempre viveu e vive hoje no planeta Terra. E aí vale aquela lembrança: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que nós estamos colhendo? Porque semeamos equivocadamente no passado, uma colheita de doenças. São milhares de diagnósticos em medicina, em todas as áreas. Olhando para cá, nós estamos diante de uma das melhores revistas de medicina da Terra. E num artigo de 2013, a revista The Lancet, muito lembrada, pesquisada, lida hoje em dia, por causa de pesquisas muito boas e sérias sobre a pandemia, vejam só, nesse gráfico, nós estamos de cima a baixo com todas as regiões do planeta Terra. Então, nós temos as subdivisões da Europa, da Ásia, das Américas. Vocês estão vendo em azul? Tudo que vocês estão vendo em azul é depressão, que é a montanha principal em termos de número de casos de doentes mentais. A depressão é campeã em todas as regiões. Aquilo que está logo a seguir em vermelho é o transtorno da ansiedade. Mas existem os transtornos alimentares, anorexia nervosa e bulimia, a dependência química, a esquizofrenia, a bipolaridade, o autismo e assim por diante. E aí nós vamos vendo questões cada vez apropriadas a cada região. Mas vocês veem que é o mesmo padrão. E lá em cima, na primeira linha, é o global. É a média de tudo que acontece no planeta, no globo terrestre, claro. E aí vocês têm uma ideia. Reparem que há mais ou menos 3 vezes mais depressão do que ansiedade. Mas tudo importa, tudo é sofrimento. E nós temos que estudar, nós temos que entender a realidade, nós temos que buscar soluções. Aqui uma ideia curiosa. Há 30 anos atrás, ninguém ouvia falar de autismo. TEA, transtorno do espectro do autismo. A coisa foi surgindo. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma criança ou jovem com autismo para cada 20 mil pessoas, crianças, nascidas normais. Aí vai vindo um crescimento exponencial. E aí, quando esse slide foi feito, nós tínhamos uma criança para cada 68 normais dentro do espectro. Essa era uma estatística que já mudou, do CDC, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos. E aí, meus amigos, foi em 2014. Agora, por último, é um caso para cada 59 crianças normais. Ou seja, a curva continua crescendo. E de modo exponencial. O que significa dizer que daqui a 20 anos nós não sabemos o número de casos que teremos. E são crianças e jovens que sofrem muito, ainda mais quando é um caso de um autismo não funcional, um autismo moderado ou severo. A família, os pais também acabam como que sofrendo muito no amor, no cuidar destas crianças. Enfim, um dia conversaremos melhor. Olhem de novo, daquela mesma pesquisa do The Lancet, olha, a montanha de azul é a depressão, a montanha vermelha é a ansiedade. Mas quando vocês olham agora
é a distribuição por faixas etárias. E aí, o que vocês veem? Vocês veem que na metade da vida o número de casos de tudo é maior. Mas mesmo na infância, mesmo na adolescência e do outro extremo, na vida adulta, vamos dizer, dos idosos na terceira idade, você ainda tem muito transtorno mental. Aqui a distribuição entre, vamos dizer assim, homens e mulheres. Em tonalidade mais escura, homens. Mais clara, mulheres. Mas vejam que há uma certa simetria. Por quê? Porque, de um modo geral, os dois gêneros, as pessoas todas adoecem, com uma ou outra tendência mais para as mulheres, dependendo da doença, e para os meninos, como no caso lá embaixo, de 1 a 4 anos, praticamente quase que só meninos. É o caso do autismo. E uma menina ou outra também vai adoecer, e, em geral, alguns casos das meninas são também casos bem preocupantes, porque graves. Outra ideia para nós, de uma outra edição da revista, é a ideia: não há saúde sem saúde mental. Por quê? Porque o doente mental não sabe se cuidar. Se ele tem hipertensão, diabetes, problemas das gorduras, se ele tem câncer, se ele tem uma doença degenerativa neurológica qualquer outra, ele não sabe se medicar. Ele não controla a sua vida pessoal. Então, todo doente com doença mental, com comorbidade, uma palavra muito falada hoje em dia por causa da pandemia, né? Grupos de risco, vamos dizer assim. A ideia qual é? A ideia de que há um agravamento tanto da depressão como da doença mental, seja lá qual for, como das outras doenças quando somadas no mesmo paciente. Então, reparem, epidemia dos transtornos mentais, abordagem farmacológica, visando a neuroquímica cerebral. São os neurotransmissores, por exemplo, como é típico na depressão. Então, para os psiquiatras convencionais, é o caso de usar o antidepressivo, que melhora os neurotransmissores e vai se medicando pela vida inteira. Porque 5 anos depois, se o colega resolve suspender a medicação a pedido da família ou da própria paciente, ou se é uma ideia do próprio colega, o que acontece? 15, 20 dias depois, o caso está, no mínimo, tão sério como era no início do tratamento. Mas como se passaram alguns anos e as causas não foram removidas, frequentemente o caso se tornou ainda mais grave. Por isso que nós temos que mudar o paradigma, porque, por enquanto, os resultados são insatisfatórios no tratamento, porque nós estamos tratando os efeitos, que são as manifestações visíveis, aparentes, sinais e sintomas das doenças. Por isso, a mudança de paradigma, na direção de um paradigma espiritualista, espírita. Então, doença mental é uma afecção da mente, que altera os pensamentos, sentimentos ou comportamentos do indivíduo, qualquer um que seja. Lembrando que tristeza, melancolia, cólera ou medo transitórios de curta duração é uma coisa. Isso faz parte das variações dos estados da mente humana próprias de pessoas que vivem num planeta hospital. Mas isso ainda não é doença mental. São variações aceitáveis de seus pensamentos, sentimentos e estados mentais. Mas a loucura, não é?
acontece algo completamente diferente. Modificações extremas de seus sentimentos, atitudes alteradas por anos ou por toda a vida, gerando infelicidade para si, para a família, comportamento social, às vezes, inaceitável. E, frequentemente, crimes, prisões, violência e morte. Como vocês podem imaginar e sabem bem. Então, loucura, eu posso chamar doenças mentais, transtornos mentais, distúrbios mentais, psicopatias, doenças emocionais, acontece em qualquer raça, idade, crença, gênero, nível social ou econômico. Dito de uma outra maneira, a doença mental, quando surge, ela não poupa ninguém por alguma característica das pessoas. Então, existe a depressão, os distúrbios de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, a bipolaridade, a dependência química, alcoolismo, cocaína, crack, anfetaminas, opioides, transtornos do espectro do autismo, personalidade borderline e TPAS, que é a personalidade antissocial. Então, aqui é uma lista. A lista é maior, mas essas são as questões mais frequentes. Existem distúrbios orgânicos, afetivos, de ansiedade, dissociativos ou da personalidade, ou distúrbios mentais da infância. É uma outra maneira de nós, como que classificarmos essas questões mentais. Pois bem, meus amigos, aqui, só para trabalharmos um pouco a ideia da psiquiatria mediúnica do futuro, entrando melhor na nossa temática. Este foi um dos últimos congressos, esse foi em Lisboa, agosto de 2019, como eu tinha comentado no início, o mais importante congresso mundial de psiquiatria. Ou seja, 6.000 psiquiatras do mundo inteiro reunidos num mesmo evento. E ali nós fomos levando como que a contribuição das atividades da casa espírita, da atividade mediúnica e da fluidoterapia espírita em contribuição ao benefício de pacientes que batem à porta da instituição por causa das doenças mentais. Então, reparem que as coisas são possíveis agora de outro modo. Vejam comigo para que vocês fiquem assim mais animados, mais contentes e esperançados. A ciência espírita nos congressos de psiquiatria. Então, eu vou contar rapidamente uma história. Nós já trabalhávamos há muitos anos nessa seara. Eu tive a oportunidade de nascer num lar espírita e conhecer a doutrina espírita no dia a dia com meus pais. Ambos espíritas, meu pai veio a ser presidente da FEB durante o período de 1975 a 1990, quando ele desencarnou. Minha mãe, médium, trabalhava em reuniões mediúnicas nos centros, no Rio de Janeiro ou em Niterói, onde nós vivíamos, em épocas um pouquinho diferentes. Pois bem, e eu também tive como que oportunidades de conhecer pessoas que me ajudaram muito a estudar e a ver a prática mediúnica das reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, a bem dos doentes. E aí eu fui convidado para
o Congresso Espírita Nacional Colombiano, mais ou menos no ano de 2007. Encontrei um psiquiatra argentino, de quem me tornei amigo, conversávamos muito, porque ficamos hospedados na casa da mesma anfitriã, e tínhamos interesses em comum. Até que um paciente dele, o Christian, ele pediu que nós cuidássemos. Eu o convidei para vir ao Rio de Janeiro. Ele veio, participou da reunião que atendeu vários casos, mas atendeu o paciente do colega chamado Sabino Luna. Naquela altura morava em Buenos Aires, mas de origem da cidade de La Rioja. E aí o que acontece? Ele ficou muito impactado pelo que viu, chorou muito, ficou muito emocionado. O Christian melhorou, e aí ele disse: Sérgio, você precisa dividir isto, compartilhar isto. Ele como psiquiatra e eu como cardiologista e clínico geral. E aí fomos ver o evento seguinte, o deadline já tinha passado, era no Panamá. O evento seguinte era o 5º Congresso Mundial de Psicoterapia. E aí eu submeti a pesquisa realizada nas reuniões mediúnicas, e aí o que acontece? Eles aceitaram, e eu fui. E aí o voo foi assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Narita, que é o aeroporto internacional do Japão, Narita, Beijing, capital da China. Nunca que eu ia imaginar que eu ia um dia, né, colocar os meus pés numa cultura tão diferente, não era um país tão interessante. Enfim, e aí foi a minha primeira experiência, e eu estava fotografando, inclusive, neste ambiente, que era um galpão que tinha servido para as Olimpíadas de Beijing no ano anterior. Pois bem, o que acontece? Apresentei, esse foi o meu slide título. Vejam, abordagem espiritual das doenças mentais. Chamei de Allan Kardec Spirit Society, Ministério da Saúde, porque sempre fui funcionário do Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, e tudo foi muito bem. Naquela época, aquele congresso tinha 2.400 colegas de várias nações do mundo, porque coincidiu com uma crise econômica mundial, a de 2008, e aí muita gente desejava ir, mas não conseguiu. Enfim, apresentei 36 casos, falei de depressão, pânico, esquizofrenia, autismo, doença bipolar, que eram os casos que haviam chegado para nós. Mostrei os resultados muito bons, falei sobre Allan Kardec, sobre o Livro dos Espíritos, falei dos 10.000 centros espíritas no Brasil, ninguém conhecia nada. Não é nada. Mediunidade, espíritos, mundo espiritual, vidência, psicofonia, enfim. Expliquei para eles várias coisas, falei um pouco de Kardec como um educador francês, mostrei com imagem como nós podíamos imaginar uma reunião mediúnica, falei de hospitais espíritas e clínicas no Brasil. Eu próprio trabalhei 8 anos no Hospital Espírita de Porto Alegre, aprendendo toda uma abordagem na seara mediúnica para fazer frente a questões bem mais complexas, próprias dos doentes de um modo geral e dos doentes mentais em particular. Falei com eles sobre reencarnação, imortalidade,
o valor da prece, vejam só. E a ideia que precisava afirmar de que a participação era voluntária, que não havia nenhum ganho financeiro, nem de qualquer tipo, que era um trabalho cristão, né, de doação. E ali eles não entendiam isto, porque para eles isso era medicina, isso tinha que ser remunerado. Então foi outra semente que foi plantada na China. Vejam só. Conversei sobre espiritismo um pouquinho. 2 livros fundamentais para esta abordagem, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e no final agradeci. Me deram meia hora para eu falar nesses congressos, o tempo é muito reduzido, porque são muitos, tudo tem que ser muito assim objetivo, né? Pois bem, mais adiante, já em 2014, Congresso Europeu de Psiquiatria em Munique. Qual é o título? Influência das pessoas desencarnadas nas doenças mentais e a sua respectiva abordagem. 2014, mais adiante, em setembro, foi o primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria que eu pude ir e apresentar a mesma questão. Foi o 16º, uma apresentação oral que foi aceita. Ali tem até a sala, o dia, o horário da apresentação em Madrid. Muito bem, ali ficou no livro, que é o livro dos Abstract, ali à direita, o resumo. Então, quem quisesse depois olhar isso, ficou nos anais do Congresso, como sempre fica. Pois bem, o certificado de Madrid, de que eu ali estive participando, ali estive. Mais adiante, eu recebo a informação, em 2018, de que o Congresso Mundial do México também aceitava a nossa singela pesquisa e contribuição, o certificado do México, agora o de Lisboa, já em 2019, aqui o pôster que eu apresentei para os colegas de Lisboa, ali sim, 6.000 pessoas, resumindo, fazendo o que era possível com os dados do Centro Espírita que nós tínhamos. E reparem, no pôster, se vocês olharem, eu sublinho quando eu falo de Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, por isso a palavra Xavier, até de Jesus Cristo. Eu pude comentar, centros espíritas, passes magnéticos, educação pelo Evangelho, evangelização e encontros de desobsessão. Mais adiante, ainda em 2019, Congresso Internacional sobre Autismo, o meu tema foi Amor, o Terapeuta, foi em junho, e agora, 2 anos depois, nós vamos voltar para um outro tema, agora mesmo no final do mês. Novo, 2º Congresso Internacional da área do autismo, que, claro, é um transtorno psiquiátrico. Muito bem, recebo uma outra surpresa, enviei para um encontro que eu soube que ia acontecer quando estava em Lisboa. Que encontro foi esse? A Associação Mundial de Psiquiatria, vejam como a psiquiatria já avançou, promove um congresso de espiritualidade e psiquiatria. E eu vim a saber em 2019. E aí busquei dados e enviei um só sobre autismo e outro só sobre doenças mentais de um modo geral, sem particularizar. E recebo a ideia de que eles aceitaram as 2 participações. Uma delas foi um pôster
e outro foi uma apresentação oral. E vejam aonde era o Congresso Internacional de Espiritualidade e Psiquiatria, promovido pela maior associação mundial da área da doença mental, em Jerusalém, Israel. Outro lugar que eu também nunca pensei de poder estar, especialmente para levar a semente da fronteira entre o espiritismo e a psiquiatria. Foi no iniciozinho de dezembro. Pois bem, esse foi o slide título do trabalho sobre autismo. Me deram, se não me engano, 20 ou 25 minutos para falar como de praxe. E aí levamos a experiência dos médiuns, a experiência da abordagem mediúnica. Aqui um resumo, o certificado de Jerusalém e uma outra experiência muito interessante é que, por ter viajado muito e várias vezes para os Estados Unidos, pessoas amigas que trabalham na ONU, Organização das Nações Unidas, num dia que é um Dia Mundial pela Saúde no planeta, fizeram um determinado evento e me chamaram para falar sobre depressão e suicídio, mas com uma visão médica e espiritualista. Não podia ser no folder, no cartaz de divulgação, algo de religião ou de crença, né? Então tinha que ser espiritualista, não é? E foi em Nova York, no dia 12 de dezembro. Foi um encontro que eu guardo uma recordação que me é muito cara pelo significado de levar a semente em que nós falamos de espiritismo o tempo todo. Por quê? A visão espírita do que é a depressão. E uma frase que resume isto, né? A depressão é um problema da alma, e na alma ela deve ser tratada. Foi isso que nós conversamos com eles durante 45 minutos. Hoje, meus amigos, se eu for no maior site de busca, de procura em ciência médica do planeta, que é no NIH, nos Estados Unidos, National Institute of Health, chama-se PubMed, de Publicações em Medicina. Se hoje eu colocar a palavra espiritualidade, eu tenho 21 mil. Hoje já são 24 mil. Se eu digitar espiritualidade e saúde, ainda tenho 14 mil pesquisas para ler, para estudar, para vocês terem uma ideia já do quanto a medicina vai inaugurando por agora, não é? Esta questão da fronteira com a espiritualidade. Aqui a ideia do número de casos, de artigos. Olhem o gráfico pequenininho, de 1910 a 2020, o crescimento exponencial. Como aqui também, spirituality. Aqui nós temos, vejam, o que nós chamamos de sugestões ou guidelines, ou statement da Organização Mundial de Psiquiatria sobre espiritualidade, religião e psiquiatria. Aqui nós teríamos todo um estudo para fazermos, mas não teremos tempo hoje para isso. Poderíamos trabalhar as grandes síndromes da obsessão, a ideia de doença mental e as obsessões causando os mais variados transtornos, a obsessão como o maior flagelo da humanidade, e uma série de questões desta fronteira, lembrando do espírito Erasto, na Revista Espírita,
ele dizendo, lá longe, 1862, há um século e meio, o Espiritismo, que abre novos horizontes a todas as ciências, vem esclarecer também a questão muito obscura das doenças mentais, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta. Uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Uma coisa é o que Erasto traz, no sentido da etiopatogenia, da fisiopatologia, da origem da doença mental. Mas hoje nós temos ferramentas, não só para constatação do quanto os espíritos desencarnados, em sofrimento ou desejando vingança, fazem parte do drama dos doentes mentais no mundo inteiro, mais do que isso, elementos terapêuticos e mudança de prognóstico. Então, esse é um tema que vai nos ocupar por muito tempo, a quem devemos, vamos dizer, essencialmente, este grande passo que a medicina está dando por agora. Não vamos... Lembram dessa ideia? A doença mental é doença do espírito, e no espírito deve ser tratada. Muito bem, meus amigos, vamos ficando por aqui. O tema é amplo, tem várias questões, mas eu acho que estaria na hora de nós devolvermos a palavra ao amigo Carlos, para que, quem sabe, né, nós possamos trabalhar a ideia das perguntas que vocês possam trazer para enriquecerem o nosso estudo da noite. Então, apareceu sim, tem duas perguntas e uma observação, né? É possível que um chamado transtorno mental de uma pessoa que esteja internado em algum local, sendo medicado, tratado direitinho, não ser um problema físico e mais um transtorno mediúnico, sendo que ela não conhece, não tem religião nenhuma, ou de uma religião que desconhece essas questões mediúnicas, né, do espiritismo, todo, né? Quer dizer, não do espiritismo, né? É que existe, mas não conhece, né? Então, é possível? Muito bem, essa é uma questão para nós conversarmos até meia-noite. Verdade. Brincando um pouquinho. Mas a pessoa que perguntou, muito obrigado pela pergunta. Realmente, as pessoas que têm, por exemplo, eu tenho vários casos de meninas jovens no aflorar da mediunidade. Quando a mediunidade surge, às vezes até em famílias espíritas, mas frequentemente de famílias que não têm ideia sobre o mundo espiritual, não é? São pessoas de outras crenças e credos. Então, é uma questão muito séria, porque às vezes a pessoa... Eu tenho casos de jovens, até fora do Brasil, que passaram a ter visões. E aí os pais levam ao psiquiatra da sua cidade, e ele não conhece nada do espiritismo, muito menos de mediunidade, e ele vai rotular aquela jovem de 14 anos de esquizofrênica, porque ela está tendo alucinações visuais ou auditivas, ou ambas. O que ele vai fazer? Vai usar antipsicóticos. Vai resolver? Não. Pode melhorar alguma coisa? Pode, porque a medicação pode agir impedindo a vidência, que é o que está acontecendo. Mas, às vezes, como vocês podem imaginar,
Um diagnóstico de esquizofrenia aos 14 pode significar uma vida inteira com os estigmas de um rótulo de um transtorno mental bem delicado, que é a esquizofrenia. Por isso que nós temos que divulgar o Espiritismo pela palavra, pelos estudos sérios, pela conduta pessoal, pelo exemplo. Nós temos que falar, conversar. Os centros espíritas, no acolhimento fraterno, atendimento fraterno, abertos no mundo inteiro pelo movimento espírita mundial, com dirigentes e colaboradores que conheçam essas coisas, para poderem orientar, esclarecer os pais, os adultos, as pessoas de qualquer idade. Quantas vezes é uma criança que vai brincar com um amiguinho invisível? Ele é um médiumzinho, porque ele fica um pouco desdobrado, porque é criança, a alma ainda tem umas coisas suas de ficar um pouco mais desdobrado no mundo espiritual, facilidade para enxergar espíritos. E quando as coisas não são esclarecidas, às vezes os pais brigam com a criança, porque a ignorância é muito grande. Do tipo, não me venha com isso, você vai ficar maluco. Olha, tem cada reação, não é? Eu sei, todos sabem, é fruto do desconhecimento, não é? Só que a ignorância mata. A ignorância gera prejuízos. Por isso que é importante ventilar o tema da mediunidade, do mediunismo, as questões da doutrina espírita de um modo geral. Então, nós temos a luz do Espiritismo para lançá-la nessas questões duvidosas que têm a ver com a integração entre o mundo espiritual, que tem bilhões de pessoas, e o mundo físico, onde nós aqui moramos por algumas décadas. A outra pergunta, que é mais ou menos dentro desse gancho, né? Como fica o retorno ao plano espiritual de um indivíduo que não conseguiu definir realmente o seu transtorno, se físico ou espiritual, tudo? Como fica quando chega lá, desperdiçou a mediunidade, a encarnação? Ou como fica esse retorno? Como é percebido? Carlos, depende. Cada caso é um caso, como se diz em medicina. Isso é muito pessoal, personalizado. Tudo depende da história desse espírito. Não da história só da vida atual, da história como um todo. Porque tudo que se viveu importa. Tudo que se viveu na vida presente importa muito. Então, se ele viveu aqueles transtornos mediúnicos, comportamentais, afetivos, vamos dizer, de certo modo, com aceitação, resignação, porque não conseguiu buscar o melhor atendimento, o melhor socorro para o seu problema de saúde mental, né? Se ele, ao longo da vida, se tornou uma pessoa resignada diante de todos aqueles dramas que viveu, ele progrediu naquilo que importou para ele. Mas, por outro lado, se pelo contrário ele se revolta, não é? E age de maneira violenta contra os familiares, conhecidos e assim por diante, ele pode não ter maior proveito. Se dependeu dele ter buscado alguma coisa e foi relapso, deixou as coisas fluírem
mal e acontecerem, dependendo de como ele vivenciou aqueles dramas todos do dia a dia, ele vai chegar em más condições do outro lado. Muitas vezes vai reencontrar seus desafetos, se ele não foi ajudado pelo centro espírita sério, que tenha médiuns e equipes bem formadas para ajudar pessoas com transtornos mentais. Porque só uma minoria tem equipes bem capacitadas para isto. No futuro, todas serão. A última, é uma observação, não é uma pergunta, né? Está dizendo que a obsessão, na maioria dos casos, de loucura, e quando a pessoa não tem nenhuma religiosidade, não tem nenhuma nada, não tem nenhuma religião para seguir, não tem nenhum conhecimento, vai ao médico, e a maioria dos médicos ainda está se caminhando. Esse perfil espiritual está caminhando, né? Mas ainda acontece muito, né? Então, é só uma observação que foi colocada, que a obsessão é maior em quantidade do que o próprio problema físico. É verdade, não é? Toda doença mental é resultado de dramas espirituais, morais, 100%. E sempre há espíritos que foram prejudicados no passado, cobrando dívidas, ou sem uma cobrança consciente, mas pelo que sofreram, por aquele que hoje é o doente mental e que no pretérito fora o algoz, não é? Esses espíritos podem nem saber quem é o doente hoje, mas fluidicamente eles pesam na economia espiritual do doente mental de hoje. Hoje o nosso tema é psiquiatria, mas eu podia dizer igual se é um doente oncológico, se é um doente cardiopata na fila esperando o transplante, porque já há 10 anos que vem vivendo aquilo e a cardiologia moderna já não tem outra coisa a fazer que não o transplante. Tá bom. Então, chegamos ao nosso final desse bate-papo, muito interessante, que a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando sobre isso, que não vai faltar tempo, né? Mas eu gostaria de agradecer muito, né, a presença, esses ensinamentos que elevam a gente, somam os nossos conhecimentos, né? Então, a gente fica muito grato e a gente conta com a sua participação mais para frente, né, numa nova oportunidade, né? E gostaria que você encerrasse uma prece para a gente, se for possível, tá bom? Boa noite e muita paz. Tá bom, Carlos. Outra ideia para nós talvez seja fazermos, quem sabe, uma continuação de hoje, daqui a um mês, por exemplo, fazendo estudo de casos. É como eu chamo, casos reais, casos que nós cuidamos, assim, casos ilustrativos da psiquiatria mediúnica do futuro. É uma ideia. Entende? Para que vocês possam ter uma ideia mais concreta do que é isto que nós hoje abordamos um pouquinho. Tá bom? Então, meus amigos, agradecendo a vocês, agradecendo ao nosso anfitrião, nós vamos elevando os nossos corações, sentimentos, súplicas a Deus e a Jesus, a Maria de Nazaré e a todos os benfeitores da humanidade, especialmente no campo do amor, da ciência, da medicina, do cuidado,
tendo em vista tanto sofrimento espalhado pelo mundo todo, para que eles, os espíritos mais amadurecidos, mais virtuosos, estejam sempre e cada vez mais perto de todos aqueles que nos leitos dos hospitais, nas ruas ou em casa, estão em todas as nações, padecendo de tão diferentes males e agora, há muitos meses, vivendo as agruras do drama da pandemia pela Covid-19. Que nós aqui no pequeno grupo de estudo de hoje e aqueles que um dia poderão acompanhar o que estamos fazendo hoje, que sejamos doadores, oferecendo o melhor do ponto de vista de energia, de magnetismo, de campo favorável ao tratamento, para que a espiritualidade, através desta colaboração, possa muito por tantos enfermos no Brasil e no mundo todo. Obrigado, Senhor e Mestre Jesus. Obrigado a todos aqueles que se dedicaram, que foram pioneiros na área da psiquiatria espírita, de uma psiquiatria iluminada pela doutrina e especialmente pela caridade, pelo Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, então, meus amigos.